Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Aleluia. Convido você, meu querido, a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Capítulo 45, dos versos 3 a 15. Gênesis, capítulo 45, dos versos 3 a 15. Livro do Gênesis, capítulo 45, dos versos 3 ao verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele.
quando nós observamos um tapeceiro trabalhar, ele trabalha pelo lado avesso, ele usa cores diferentes, ele usa formas de amarrações difíceis, complicadas, e para aquele que é desavisado e que olha o tapeceiro trabalhar, da forma como ele trabalha, não imagina o final da sua obra. A história de José, para mim, é um exemplo vivo desse tapeceiro maior que nós temos, que é o nosso Deus. Nós estamos estudando a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Se nós fôssemos, com muita honestidade, olhar a vida dessas famílias, Abraão, Isaac e Jacó, os desvios, as dificuldades, a falta de caráter, as mentiras, os enganos, os problemas em casa, com certeza nós olharíamos para a vida de Abraão, Isaac e Jacó da mesma forma que nós olhamos para um tapeceiro confeccionando o seu tapete, da maneira errada. Abraão mentiu ao entrar no Egito, dizendo que Sara era sua irmã. Abraão não atendeu de imediato a ordem do Senhor e levou seu sobrinho logo com ele. Errou muito. Isaac mentiu, quis burlar a vontade de Deus, abençoando Esaú e não seu filho Jacó. Jacó errou bastante, um trapaceiro. Abraão, Isaac e Jacó, meus amados irmãos, seriam um prato cheio para o programa Casos de Família da Márcia Goldsmith. Certeza. Mas Deus não olha como nós olhamos. Abraão, esse homem, foi chamado de amigo de Deus. Abraão deixou a sua casa. E nós podemos comparar Jesus com Abraão. Abraão deixou a sua glória, a casa do Pai. Isaac, quando levava aquela lenha para o holocausto, lenha essa que seria usada para queimá-lo. Nós olhamos Jesus levando também um madeiro para ser sacrificado por nós. Quando nós vemos Jacó lutando com Deus no vale de Jaboque, nós vamos ver Jesus também lutando com Deus no Getsemane por nós. Nós precisamos entender que esse tapeceiro soberano, ele tem o controle das nossas vidas nas mãos. E a história de José tem esse significado tremendo, porque nós conseguimos compreender aonde toda essa história de Abraão, Isaac e Jacó levou o povo de Deus. Quem foi José? José, até os 17 anos, ele foi pastor das ovelhas do seu pai Jacó. Era um adolescente que ajudava em casa, 11º filho de uma família de 12 filhos. Ajudava o pai. O pai tinha um afeto maior por ele, porque ele era filho, o primeiro filho de Jacó com a sua esposa Raquel, a quem Jacó amava profundamente. Então, nesses primeiros 17 anos de vida de José, ele era um jovem comum, uma criança comum, um adolescente comum. Às vezes difícil, porque ele era um adolescente que dedurava muito os irmãos para o seu pai Jacó. Tudo que os irmãos faziam de errado, José ia lá e contava para Jacó. E os irmãos começaram a ficar muito chateados com a postura de José. Mas que irmão X9, tudo que fazia de errado, corria lá e contava para Jacó. E um dia os irmãos ficaram muito irados com José, porque ele recebeu uma túnica talar
utilizada somente pelos reis, pela nobreza. Como um menino do deserto recebe uma roupa tão sofisticada assim? E dos 17 aos 30 anos, a vida de José dá uma guinada de 180 graus. Ele deixa de ser o príncipezinho da casa de Jacó e passa a ser prisioneiro, escravo. José foi vendido pelos irmãos, foi lançado numa cisterna, foi vendido aos mercadores que estavam indo para o Egito. E dos 17 aos 30 anos, José experimentou o cárcere, o buraco. 13 anos da vida de José foi dentro do buraco. E após os 30 anos, esse menino mimado, que virou escravo, com 30 anos ele se transforma no homem, o segundo homem mais poderoso da terra. Ele se transforma em governador do Egito, e naquela época o Egito tinha a mesma especificação que os Estados Unidos têm para com o resto do mundo hoje. O Egito antigo equivale aos Estados Unidos nos dias de hoje. Esse é José. Essa história tremenda que é tecida com os fios incompreensíveis. Abraão sai da sua terra, sai da casa da sua família e habita em tendas. A Isaac Deus pede para que continuasse no lugar onde estava. A Jacó foi requerido que ele voltasse e fizesse o caminho de volta. E José, que história! O que nós podemos aprender com a história de José? O título dessa série é Uma Rota Segura para a Vida. E o que nós podemos então aprender com o patriarca José? Essa história incrível, digna de cinema. Como um menino do deserto se transforma num homem poderoso sobre a terra. Primeira aprendizado, a primeira afirmação que nós podemos ter acerca de José é que Deus escreve certo por linhas certas. O ditado popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas, mas para esse Deus, esse tapeceiro soberano, não existem linhas tortas, existem linhas certas, e Ele escreve certo. Nós estamos aqui num momento crucial, num momento tremendo, onde o grande governador do Egito, Assenat-Paneia, que era o nome de José no Egito, o grande vizir de Faraó, a categoria de José era o vizir, o grão-vizir, equivalente ao primeiro-ministro, o homem das revelações e dos sonhos. Assenat-Paneia estava agora com seus servos diante dos seus irmãos, e ele olha para aqueles irmãos e diz: eu sou José, olha, eu sou José, aquele que vocês lançaram na cisterna e vendeu para os amalequitas. Imagine a cena, meus amados irmãos. Benjamim tinha sido acusado de roubo, e os irmãos de José, os 11, estavam curvados diante de José, pedindo clemência. Na verdade, eles estavam curvados diante de Assenat-Paneia. E o sonho que José tinha tido outrora era aquela imagem dos feixes se dobrando diante de um outro feixe. Os 11 feixes, e estavam ali os 11 irmãos. E José, olhando aquela cena, lembrando-se dos seus 17 anos, ele diz: eu sou José. Imagine o susto daqueles irmãos, o medo estampado, o terror na cara de Judá, de Azer. Não vai escapar ninguém.
existe sempre uma história por trás da história. A história de José nos convida a darmos 2 passos para trás para que a gente possa enxergar o todo. A história de José é a grande história do desfecho da promessa que Deus havia feito lá no Éden, dizendo que haveria um descendente prometido, nascido de mulher, e esse descendente daria origem a um povo santo. José é a chave para a gente entender toda essa promessa que acontece lá em Gênesis 3,15 e vai caminhando nessa tapeçaria soberana de Deus. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Eu sou Asenate Paneia para os egípcios, mas para vocês eu sou José. E José notou o assombro, o medo no rosto dos seus irmãos e disse: olha, foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Calma, não se desespere, não entre em pranto. Foi Deus que fez tudo isso, vocês não estão entendendo. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Eu sou governador da terra do Egito, foi para salvar vocês. Existe uma promessa atrás, e foi por causa dessa promessa que eu estou aqui. E ele vai dizer uma terceira vez para acalmar os corações dos irmãos: não foi vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus. Aí que o assombro foi geral. Como que é isso? Quando nós olhamos a história do lado contrário, nós não conseguimos perceber a mão de Deus guiando toda a história. Foi Deus que me enviou para cá, meus irmãos. Foi Deus que, na sua soberania, que às vezes no momento é incompreensível, que tocou no coração de você, Judá. E você, Judá, teve a ideia de me vender aos amalequitas. Na verdade, vocês queriam me matar, mas Judá teve uma grande ideia: não, vamos vender ele como escravo, para que o sangue dele não recaia sobre nós. Foi Deus que não permitiu que vocês me matassem. Foi Deus que me lançou naquela cisterna através da mão de vocês. Foi Deus que me conduziu pelo deserto do Saara até chegar no Egito. Foi Deus que me colocou na casa de Potifar. Foi Deus que me colocou na prisão de Potifar. Foi Deus que me colocou como governador do Egito. Nada foge ao controle de Deus. Nada. Acalme-se diante de Deus. Deus sempre escreve certo. Meus amados irmãos, a história de José nos leva a compreender que a nossa história pessoal, ela faz parte também de uma história maior. O Catecismo de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, na sua primeira pergunta diz que o fim principal do homem é adorar a Deus e deleitar-se em Deus para sempre. Nós perdemos essa prerrogativa quando nossos pais pecaram, mas esse é o final do homem, o fim do homem. É Deus que controla todas as coisas. A nossa vida individual faz parte de uma história maior. Existia um teólogo francês chamado François Fénelon. François Fénelon fala o seguinte: o homem se agita e Deus o conduz. Às vezes nós ficamos agitados de um lado para o outro, diante das circunstâncias da vida, diante das dificuldades da vida, diante dos assombros da vida, diante daquilo que nos pega desaprevenidos. E às vezes nós nos turbamos, o nosso coração fica em sobressaltos. Onde é que está Deus nisso? Deus está no seu mesmo lugar, sentado no alto e
José, naquele momento ali, acalmem-se, meus irmãos. Foi Deus que me trouxe aqui. Aquilo que era para ser, aquilo que foi mal, aquilo que foi maldade, aquilo que foi obra do coração de vocês, aqueles 10 irmãos, fora Benjamim, que Benjamim não sabia de nada. Eu fico imaginando a cara do seu irmão Benjamim mais novo, que deveria estar com a idade de José quando foi vendido. Benjamim olhando tudo aquilo. Gente, eu cresci no meio de uma mentira. Eu pensei a vida inteira que você, José, tinha sido atacado por uma fera no deserto. Eu vi o sangue nas suas vestes, eu vi o meu pai chorar sobre as suas vestes, e você está vivo. Benjamim deve ter olhado para os seus 10 irmãos: como vocês mentiram tanto? Que cena de família! Não foram vocês que me enviaram para cá. Não foi você. Ele entendia, José entendia que Deus era um tapeceiro habilidoso, trançando os fios, olhando por trás horrível, mas quando olha-se do jeito certo, compreende-se todas as coisas. Nós aprendemos também com José, nessa trajetória dos seus 17 aos 30 anos, que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser uma gratificação, um bônus, uma oportunidade, na verdade é uma oportunidade. Eu quero destacar duas na história de José, desses 17 aos 30 anos. A primeira foi quando ele estava na casa de Potifar. Potifar era capitão da guarda de Faraó, um homem que tinha livre acesso às recâmaras e câmaras, ou seja, o quarto do rei. Alguns estudiosos afirmam que Potifar era eunuco, porque ele tinha esse acesso aos aposentos reais. Mas Potifar precisava de uma esposa para manter as aparências da sociedade egípcia. E a palavra de Deus diz que ele casou com uma mulher lindíssima. E para os irmãos terem uma ideia, apenas de curiosidade, o Egito é a mãe da cosmética. Então tudo que as mulheres usam aí hoje começou na tecnologia lá do Egito. Então a Patifona, que é a mulher do Potifar, deveria ser uma mulher muito bonita e que tinha todo o cuidado com a sua beleza exterior. E José vai trabalhar, um escravo, tirado do mercado, comprado como um animal, passa a viver agora na casa do capitão da guarda. E Deus o abençoa, e ele faz todo o trabalho ali com esmero, com muita seriedade, com muito caráter. E Potifar começa a ficar rico. Os empregados outrora de Potifar roubavam dele, e ele não viu dinheiro. Os seus mordomos anteriores ficaram ricos à custa de Potifar, mas José não. José, ao entrar na casa de Potifar, fez com que aquele homem prosperasse, fez com que aquele homem soubesse o que ele tinha, ensinou aquele homem a investir o seu dinheiro. Como um escravo desse? Potifar sabia que aquele hebreu tinha algo diferente nele. Mas não foi só os olhos de Potifar que caíram sobre José. Os olhos da esposa de Potifar também. E por várias vezes a esposa de Potifar investiu naquele jovem, na flor da mocidade,
bonito, diferente dos egípcios, algo diferente, uma novidade. E um dia ela fez uma investida tremenda e José escapou de uma forma humilhante, motivo esse que ele foi levado para a prisão. Olhando a história, nesse ponto que nem tudo que reluz é ouro, muitos podem pensar, mas esse José era muito bobo. Potifar era eunuco, não funcionava. A esposa dele estava dando bola para o cara. Ninguém ia saber. Ai de um escravo, se comentasse, a língua ia ser cortada. Ele poderia comer do bom e do melhor na casa de Potifar e ainda se deleitar da esposa de Potifar. Quando Potifar ia para suas batalhas fazer a escolta real, que o rei egípcio andava muito, ele ficava, às vezes ficaria meses sentado na casa de Potifar, assistindo a televisão de 60 polegadas e tomando uma breja. Mas não. E a resposta de José foi: não. Não posso pecar contra Deus. Olha só o entendimento desse jovem. Não posso pecar contra meu Deus. É o segundo momento de que nem tudo que reluz é ouro, é agora com seus irmãos. Irmãos, José era o segundo homem do Egito. Ele fazia assim, estalava os seus dedos, e a palavra de Potifar, a palavra do Egito se cumpria. Ele era o Egito, ele tinha na sua mão o anel de Faraó, o símbolo de autoridade. Aquele anel significava a voz de comando. Ele poderia olhar para aqueles irmãos: agora eu vou pegar vocês, eu vou colocar vocês na cisterna, pelo menos uns 30 dias, nus. Depois eu vou levar vocês lá para a praça do mercado, aonde eu fiquei nu, e vocês vão ser expostos como eu fiquei. Depois eu vou pegar vocês e vou levar para a cadeia de Potifar, que agora está sob o meu comando, e falar: Potifar, coloca na cela mais pulguenta que tiver, só para eles experimentarem o que é bom. A oportunidade da vingança, bem lentamente pensada, maquinada nesses 13 anos. Os irmãos de mão beijada, os 10. E ele disse: não, não. Eu aprendo com José que a convicção, ela precisa ser maior do que a conveniência. Poderia fazer, poderia usufruir, mas eu estou diante de um Deus vivo, estou diante de um Deus que está colocando seus olhos sobre a minha vida, seja numa prisão insalubre, seja no trono de Faraó, eu estou diante de Deus, corandel, estou na presença de Deus. E essa é a visão que José tinha. A sua convicção de Deus era maior do que a sua conveniência. Meus amados, existem oportunidades que são tragédias nas nossas vidas, e existem tragédias que são oportunidades. Quando nós não temos caráter, quando nós não temos essa confiança, essa convicção que estamos diante de Deus, muitas, entre aspas, oportunidades se transformam em tragédias anunciadas para as nossas vidas. Faço parte de um órgão do governo, sou
concursado federal. Eu tenho um amigo muito particular, e ele é inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Homem inteligentíssimo, capacidade intelectual brilhante. E nós, um dia conversando, ele contando um pouco da história dele, ele disse que quando ele foi lotado lá na delegacia onde ele iria prestar o seu serviço, na primeira noite do seu plantão, ele estava na viatura dirigindo e mais 2 colegas. Um dos colegas diz: entra na viatura e nós vamos ao quilômetro tal. O quilômetro tal separa e fica na viatura de guarda. Nós vamos procurar evidências de um tiroteio que teve ontem, na parte da noite. Pediram para a gente fazer um relatório. Era Barriga Verde. E ele parou a viatura, dando cobertura para os seus 2 colegas. E ele ficou ali, às margens da rodovia. Também resolveu olhar algumas evidências, procurar cartucho de munição, procurar alguma evidência daquele tiroteio. Só que ele encontrou o que ele não podia encontrar. Ele encontrou um malote de dinheiro. Houve um assalto em Brasília, a um supermercado grande, e na troca de tiro com a polícia, um dos assaltantes jogou o malote fora, os assaltantes foram presos, e ficou lá no meio do mato um malote de dinheiro, uma soma grande. Ele achou o malote, os colegas voltam: vocês encontraram alguma coisa? Não, não encontramos nada. Eu encontrei. O que você encontrou? Encontrei esse malote de dinheiro. Eles olharam para o outro e falaram: você não podia ter encontrado isso. Abriu aquele malote, separou para ele 10 mil reais. Falou: isso aqui é seu. E se você falar alguma coisa, você morre. Nós viemos aqui para pegar esse dinheiro. Ele pegou esse dinheiro, levou para a Superintendência da Polícia Federal, entregou o dinheiro e pediu para ser mudado de unidade. Há oportunidades que são tragédias. Ele tem uma vida modesta como inspetor da Polícia Federal. Poderia estar riquíssimo, andando em carros importados, mas resolveu manter o coração diante de Deus. Existem oportunidades que são tragédias e tragédias que são oportunidades. O que dá certo, meus amados irmãos, esse pragmatismo do que dá certo não pode ocupar o lugar do que é certo. Todo mundo faz. O slogan de muitos políticos nas suas campanhas é: eu roubo, mas eu faço. O que não dá certo não pode ocupar o lugar daquilo que é certo. E por último, eu aprendo com José, nessa história, nessa trajetória dos seus 15 aos 17 aos 30 anos, de que ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Essa ideia de que a pessoa nasceu com a estrela na testa, como o pai do Eike Batista disse, que quando aquele menino nasceu, ele sabia que ele seria um proponere, que ele seria como os grandes soberanos do passado. Quando você está preocupado com o seu cheque especial em aberto, o Eike Batista está devendo bilhões de reais, fica tranquilo. Ninguém nasce com a estrela na testa, meus amados irmãos. Antes de se tornar governador do Egito, José se destacou primeiramente como mordomo, como escravo na casa de Potifar. Tudo que vinha para fazer era feito com muito esmero, com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, porque ele não estava fazendo para Potifar, ele estava fazendo para Deus.
quando foi preso e foi colocado no cárcere, o cárcere prosperou. Como? Um cárcere, uma cadeia. Nós temos um irmão aqui que trabalha num presídio, e eu pergunto: há possibilidade de um presídio prosperar? E o presídio onde José estava prosperou. Como? Porque ele fazia o trabalho de limpar as latrinas, de recolher o lixo, de organizar as celas, não para os carcereiros da sua prisão, mas ele fazia para Deus. Sentado no trono de Faraó, ele fazia o trabalho de preservar a terra, não para o Faraó, mas ele fazia para Deus. Isso é uma lição fortíssima para nós, que a palavra de Deus nos ensina. O Espírito do Senhor se move nas nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida de excelência, para a glória de Deus, meus amados irmãos. Se eu sou um pintor, eu vou ser o melhor pintor. Se eu sou um professor, eu vou ser o melhor professor. Se eu for um zelador, eu vou ser o melhor zelador. Se eu for um médico, ou qualquer profissional liberal, um vendedor, eu vou ser o melhor, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Esse é José. José é a personificação daquilo que o Senhor Jesus disse em Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O pouco que eu tenho é ser limpador de latrina de cela. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Isso nós podemos trazer grandes aplicações para a nossa vida. Trazendo para a vida cristã, para a vida eclesiástica, dízimo. Não, quando eu ganhar mais, eu vou ser dizimista fiel. Porque eu ganho um salário. R$78 é muito pouquinho para dar para a obra do Senhor. Mas quando eu ganhar assim uns 20 salários, aí eu vou dar não só o dízimo, eu vou dar muito mais, você não vai dar nada. Se você não consegue dizimar do seu pouco, você nunca vai dizimar do seu muito, nunca, porque o seu caráter é infiel. Quando eu tiver mais tempo, eu vou ler a Bíblia. O tempo não muda, queridos, é 24 horas. Então você nunca vai ter mais tempo. E vou te dizer mais, quando você tiver mais tempo, aí é que você não vai ler mesmo. O José não tinha esse negócio de quando eu estiver, quando eu estou, eu já faço. Ninguém nasce pronto, meus amados irmãos. Nós temos muitos jovens aqui nesse culto da noite. Seja o melhor na sua área, para a glória de Deus. Quando eu pastoreava em Anápolis, uma recém-formada em engenharia chegou em mim juntamente com outra moça que tinha acabado de se formar em outro curso. Essa jovem engenheira chegou em mim: pastor, eu queria uma opinião do senhor. Pois não, querido. Eu fui convidada para ser estagiária numa empreiteira lá em Goiânia. Eu acabei de formar e ela queria casar. Só que eles não vão me pagar salário, pastor. Eles vão pagar o meu ônibus e a minha alimentação. O que o senhor acha? Aí a outra moça: você está doida? Esse povo quer explorar de você. Esse povo vai usar você e jogar fora. Você precisa procurar um bom emprego. Eu falei: peraí. Você é o quê? Eu sou recém-formado em direito, em engenharia. Então você não é engenheira. Pega essa oportunidade e faça dela a melhor oportunidade da sua vida. E a outra menina que achava que seria um abuso não ganhar dinheiro naquele momento de formação,
se eu não me engano, até hoje procura emprego. Já tem 4 anos. E essa menina engenheira, ela ganhou uma bolsa da CNPq. E ela trabalha numa empresa enorme como efetiva em Anápolis. Coração de José. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o melhor. Eu encerro com, na verdade, uma leitura de uma música. Uma música que foi composta pelo pastor Gladir Cabral e pelo Gerson Borges. O título da música é Alhambra. Alhambra é um grande castelo em Granada, na Espanha, onde Catarina de Aragão vivia. É um castelo suntuoso, lindíssimo. No dia que você for na Espanha, você me leva para que eu possa conhecer. Alhambra. Queria tocar os sinos da majestosa catedral. Pensei em compor os hinos, pintar as faces do vitral, mas tu me fizeste olhar no chão e repintar os rodapés, silenciar em meio à sombra do jardim. E foi assim que eu aprendi a guardar o tempo bom, a viração do vento sul, o recomeço da estação, para plantar, para regar, para podar, para sonhar o renascer da floração. Perto da terra umedecer, em meio à horta serenar, tua vontade obedecer. Ele queria pintar os grandes quadros da Catedral de Alhambra, mas foi tocado para ele cuidar dos rodapés, cuidar da horta, e ele entendeu que ele podia fazer o melhor, porque ele está em Alhambra, mesmo que não seja do palácio, mas ele está em Alhambra, cuidando da horta, das flores, para que as pessoas possam contemplar esse belo. José sabia sob a face de quem ele está. José também é um antitipo de Cristo. José, que sai da condição humilde, deplorável de um escravo e se torna o Senhor do Egito. Jesus, que nasceu dentro de um coxo, uma estrebaria, um curral, nomes bonitos, né? Estrebaria é curral, manjedoura é coxo. Jesus nasceu num curral dentro de um coxo e está sentado ao lado do trono de Deus e reina de eternidade a eternidade para salvar a muitos, assim como foi José. José foi colocado no Egito para salvar a sua geração. O Senhor Jesus foi enviado para nos salvar. Essas histórias dos patriarcas devem mover para nós, não no sentido de moralismo, não no sentido de como fazer as coisas certas. Se nós olharmos para a palavra de Deus, para essas grandes narrativas da palavra de Deus, e extrairmos dela apenas pontos morais ou pontos de como fazer, nós corremos em 2 riscos terríveis. O primeiro é de sermos afetados por um orgulho diabólico. Eu sou assim, eu sou zeloso, eu tenho a palavra de Deus, e eu posso sim ser um José. E tem um outro grupo que diz: eu não dou conta, eu nunca vou alcançar esse estágio, eu nunca vou chegar nesse nível de José. Se nós olharmos para as palavras do Senhor, se nós olharmos para as narrativas do Velho Testamento com esse viés, nós nunca conseguiremos. Nós temos que olhar para essas narrativas sob a perspectiva de olhar uma grande obra de tapeçaria. É Deus que ordena todas as coisas, é Ele que vai manusear a nossa vida, é Ele que vai nos dar graça para nós alcançarmos o propósito que Ele tem para cada um de nós. Se nós nos basearmos no nosso orgulho, nós somos instrumentos do diabo. Se nós olharmos para a nossa fragilidade, nós seremos também
diabo, o Senhor quer nos libertar disso e dizer: eu tenho a sua vida nas minhas mãos, confie na minha história. É isso que a palavra de Deus nos ensina, meus amados irmãos. Não tire das Escrituras lições morais, apesar que a palavra tem. Não tire das Escrituras como fazer a coisa certa, apesar dela ter. As Escrituras nos ensinam que esse Deus soberano, Ele é que guia a nossa vida para que o propósito dele possa se cumprir. O que eu tenho que fazer em resposta a isso? Sim, ser como Abraão, mas não no sentido moral, mas no sentido de aprender a ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus em meio às outras vozes e seguir a direção de Deus. Ser sim como Isaac, perseverante, paciente, observando que Deus tem o controle de todas as coisas. Ser como Jacó, tendo a coragem de voltar o caminho de volta para ser restaurado, porque Deus me espera de braços abertos. Ser como José, que tinha a compreensão clara de que Deus escreve certo por linhas certas, que tinha compreensão clara de que não importava de onde ele vinha, nem de como a história dele começou, mas o que importava era que Deus era o autor da sua história. Ser como José, diante das oportunidades que podem ser tragédias, e ter a coragem de entender que aquilo que dá certo não pode ocupar o lugar daquilo que é certo. Não é porque dá certo que é bom. Tem muita coisa que dá certo que é abominação aos olhos de Deus. É aprender com José que ninguém nasce pronto, que é Deus que vai nos forjando e nos moldando quando nós nos permitimos ser moldados. Mais importante do que a nossa ocupação é a nossa motivação, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe nessa rota segura para a vida, de olharmos para esse Deus soberano, de darmos esses 2 passos para trás e olharmos para a história das nossas vidas e observarmos que Deus está conduzindo todas as coisas. Faça esse exercício nessa noite, onde você esteve, aonde você está agora. Que o Senhor nos leve a caminhar por essa rota segura. Rota segura essa, que é traçada, desenhada pela soberania do próprio Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Curva sua cabeça. Bendito Deus, que história é essa de José? Que história de Abraão, de Isaac e de Jacó? Que história o Senhor tem para cada um de nós? Ó Deus, nessa noite, diante da Tua palavra soberana, aberta, lida e aplicada, nós humildemente reconhecemos que o Senhor, sim, é o tapeceiro das nossas vidas. Passamos por situações, por lutas. Às vezes nós não compreendemos, talvez muitos irmãos, pessoas aqui nessa noite, estejam dessa forma, olhando a obra de tapeçaria pelo lado invertido. Mas, ó Espírito de Deus, ilumine esse coração, essa mente, para que ele possa enxergar que ele está inserido num plano maior, que é o Senhor.
Quebra o orgulho, a presunção, o controle que nós temos de nós mesmos. Nós queremos sim ser vulneráveis, como Jacó ficou vulnerável. Mesmo vulnerável, guardado pelo Senhor dos Senhores. Senhor, queremos andar nessa rota segura. Essa rota segura que começou lá no passado, que foi confirmada na obra da cruz, e hoje temos o Teu Espírito que nos traz o selo da redenção. Que esse selo possa brilhar na nossa mente, para sabermos que somos como esses patriarcas, somos peregrinos nesse mundo transitório, que não nos apeguemos a nada aqui, ó Deus, que nem nos afadiguemos, nem andemos ansiosos diante de nada, porque o Senhor tem o controle da história nas mãos. Possamos, ó Deus, dentro das nossas realidades, fazer o que vier às nossas mãos da melhor maneira, para glorificarmos o Senhor através das obras das nossas mãos. Abençoe o Teu povo aqui, abençoe essa semana que se inicia. Vamos ter grandes oportunidades, e oportunidades que na verdade são grandes tragédias. Nos livra dessas oportunidades que nos levam a tragédias, e nos faça enxergar as tragédias como possíveis oportunidades. Nos dê esse coração, ó Deus, que confia no Senhor. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Obrigado porque o Teu Filho Jesus está sentado à Tua direita, intercedendo por cada um de nós, para que possamos andar essa grande história que o Senhor tem para cada um de nós. Nos despede agora, Deus, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pelos quatro cantos da terra. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Vá em paz, em nome do Senhor.